Aí eu cheguei no centenário lá, eles me tiraram pra fora. Aí já veio 2 médicos juntos, né? Aí quando eu cheguei lá, eles foram tirar minha pressão, tava em 6, né, já. Aí veio um médico, 2 médicos juntos, né? E aí já gritou lá pros caras, olha, traz soro e plasma, né? Que a pressão dele tá muito baixa, né? E o padre João Batista Reus, vamos a partir de agora sempre falar de padre Reus, ou padre Reus, conforme se é brasileiro, se quer falar em português ou quer falar em alemão. Então, Reus em alemão e Reus em português. O padre Reus veio ao Brasil em setembro de 1900, uma viagem que durou 6 semanas a partir da Alemanha até Rio Grande. Os jesuítas da Alemanha, eles tinham 5 áreas missionárias no mundo. Uma no sul do Chile, uma aqui no sul do Brasil, uma nas montanhas rochosas da América do Norte, outra em Zambésia, na África, e uma quinta na Índia. E a mais pesada delas era a da Índia. E o Reus tinha pedido para ir para a Índia, porque ele tinha todo um espírito missionário, mas aí eles mandaram para cá, e aqui, em vez de ele ser destinado para trabalhar em paróquia, só trabalhou 1 ano realmente em paróquia. Começou trabalhando no colégio de Stella Maris, em Rio Grande, ficou 10 anos lá. Eu acho que em Rio Grande foi assim o momento e o tempo que ele mais pôde se dedicar para uma comunidade, para uma população do dia a dia, né? As pessoas em geral, assim, a sociedade em geral. E lá ele fez um trabalho muito bonito com os operários. A Liga Operária Católica, para dar-lhes assistência religiosa, como também material e econômica. E fez um trabalho muito bonito de visitá-los, de convidá-los para participar também dos sacramentos, passou filmes e imagens luminosas para poder atraí-los e dar-lhes instrução. Então foi um trabalho catequético bem importante. Ele fundou uma associação de operários, eles se formalizaram numa associação que tinha, além dos objetivos catequéticos, tinha também os objetivos de criar momentos de lazer cultural para os seus associados, né? Eles zelavam mesmo e se dedicavam, tinham um carinho por essas pessoas, né? E então essas promoções que fazia, além disso também teatro, como que temos que tem que fazer um trabalho de acordo com os meios modernos de comunicação. Ele aproveitou isso.
Ele foi um homem extremamente reservado. Ele foi uma pessoa muito, vamos dizer assim, quase exageradamente coerente, muito severo consigo mesmo e também com os outros. Ele tentava, de alguma forma, manter-se vinculado com a comunidade através da confissão, né? Então, tinham pessoas, em razão do período curto que ele foi pároco em São Leopoldo, na Igreja Matriz, ali em 1912, 1913, né? Ele manteve uma relação com algumas pessoas da comunidade e, nesse período, algumas pessoas confiavam só nele, né? Visitou a paróquia toda naquela época, Sapucaia, Lomba Grande, toda essa região fazia parte da paróquia católica de São Leopoldo. Então ele visitava e tinha contato e os documentos, os testemunhos dizem que ele foi uma pessoa muito benquista na comunidade. E numa destas andanças dele a cavalo para ir a Sapucaia, porque Sapucaia pertencia a São Leopoldo, também como paróquia, era longe, e a Lomba Grande, por exemplo, né, ele visitava todas as comunidades. O padre Rois, ele teve uma infelicidade de, ao ir a Sapucaia, lá pelas tantas, o cavalo não quis mais obedecer, porque percebeu que tinha um outro animal morto e com um cheiro de fedor, então o cavalo não quis ir. Então, mas como que diz, o padre Rois insistiu para ir com o cavalo, mas não teve jeito. Então relutou, caiu do cavalo, e o cavalo pisou por cima dele e se machucou seriamente, pois então foi atendido e graças a Deus não teve maiores consequências. Mas ele foi graças à proteção de Deus que ele não sofreu consequências maiores, né, no seu corpo com a queda. Então isso é uma constante que a gente observa nos relatos dele, de que ele realmente procurava fazer sacrifícios constantes, né? Então ele não comia carne mais de uma vez por semana, ele deixava de comer a carne, a ponto do doutor que o atendia, do médico que o atendia, Dr. Percy Wolfenbüttel, né, insistir e inclusive determinar para o reitor da casa que cuidasse para que ele comesse carne, para que ele se alimentasse melhor, para que ele fizesse todas as refeições, porque ele gostava de pular uma refeição como forma de sacrifício. E ele só fazia isso se viesse a ordem do superior, porque aí ele entendia como uma ordem que ele deveria cumprir. A foto oficial foi feita por um irmão meu, que na época era teólogo no Cristo Rei. Ele disse que foi uma briga sentar o homem numa cadeira para ser fotografado. Então são esses detalhes, né, que definem, reunindo todos, definem mais ou menos um perfil. Ele também era o vigário que rezava as missas lá na capela do Colégio São José, das Irmãs Franciscanas. E ele atendia os doentes no Hospital Centenário, que também era na época de uma ordem religiosa, né, também alemã. Até que depois as irmãs lhe pediram, disseram, olha padre, estamos com um problema, as missas que eu rezo são muito devotas, porém são muito longas, porque nós temos atividades, temos os horários. Então ele, muito obediente, também logo aceitou e não foi mais o capelão das irmãs. Então ele, nesse ponto, ele tinha aquela retidão, aquela honestidade, né, com as coisas de Deus ou com os princípios e valores, especialmente da época, né. Recebeu nova destinação para então ser o diretor espiritual do seminário, na época chamado seminário provincial. Era a pessoa indicada para os rapazes e mesmo já adultos que se quisessem, fossem procurar conselhos e orientações. Era mais ou menos nesta base que hoje outros profissionais fazem. E aí ele ficou basicamente como professor durante 3 anos
E aí o negócio da orientação espiritual começou a ser questionada, a maneira como ele fazia. Ele era ríspido, ele era, até certo ponto, afastava as pessoas, e são testemunhos, não estou dizendo, mas são testemunhas. Uma coisa que é bem importante é justamente o fato da personalidade dele ser bem marcante para todos os companheiros, né, de seminário, né, alunos, ex-alunos, professores e padres, né, com quem ele convivia diariamente. O fato dele ser uma pessoa mais fechada, mais reclusa, muito correta, rígido, né, colocava ele numa aura diferente. Numa aura diferente. Até aquele momento, características únicas, se percebia de vez em quando, algum ajudante percebia que alguma coisa nova estava acontecendo, mas o que era não sabiam dizer, não sabiam explicar, somente percebiam que eram um pouco mais longas do que de outros. Conforme os ajudantes de missa, então disseram, olha, tem alguma coisa que parece que está meio parado, mas de vez em quando então parava, mas depois continuava no mesmo ponto onde tinha parado, né? Mas, no mais, era muito devoto, era muito fiel às normas da igreja de como celebrar as missas. Esse ponto era realmente fidelíssimo. Então, nessa atividade que ele tinha, assim, extra-seminário, ele tinha uma rotina e essa rotina sempre envolvia a oração constante e permanente. As pessoas enxergavam ele, os alunos, as pessoas da comunidade, e viam ele como uma pessoa santa, porque ele estava sempre em oração, né? com as mãos por dentro da batina, com o chapéu, o seu guarda-chuva, o seu sapato preto, mas ele sempre estava orando. Então ele caminhava pela cidade para se locomover de um lugar para outro e sempre em oração. Então ele andava nas ruas, todo mundo via, todo mundo dizia, olha o padre, como um padre santo está passando aí, porque era sempre muito fiel e fazia suas caminhadas, e sempre com um tercinho na mão. No mais, ele não tinha nada de sobra lá no seu quarto. É unicamente as coisas necessárias para o seu uso. Era um sentido muito desprendido, muito pobre. Quando ele trabalhou aí no seminário, a vida dele era muito retirada, vamos dizer assim, mais para dentro. Não era para o povo, a evangelização. Não chamava muita atenção, mas já se comentava de alguma forma que era um padre santo, muito piedoso. E esse comentário, decorrer dos anos, foi aumentando, foi crescendo cada vez mais. Depois, em 42, foi construído aquele prédio lá do Cristo Rei, lá em cima, ele foi transferido para lá e ficou recluso. O padre Reus viveu aqui no Colégio Cristo Rei de 1942 até julho de 47, quando faleceu. Ele nunca teve contato pessoal, vamos dizer assim, intensivo com o povo em geral, a não ser o ano que ele foi pároco aqui em São Leopoldo. Quando ele falece, tudo que estava em segredo vem à tona. Praticamente no dia seguinte ao falecimento dele, a comunidade interna do seminário é chamada e o reitor do seminário diz, olha, faleceu o Padre Reus, e o Padre Reus tinha uma aproximação com Deus que não é comum a todos nós. O desejo do povo que acredita no Padre Reus é vê-lo elevado aos altares na condição de santo. Fruto deste desejo e da iniciativa de um grupo de leigos, foi organizada a primeira romaria do Padre Reus. A organização desta romaria envolveu... Tudo eu sempre recorri ao Padre Reus. Eu sou devota dele e só não vim em uma procissão porque eu fui viajar. Bem, eu sou devoto do Padre Reus há 63 anos. Porque meu pai era devoto, a gente trabalhei com ele.
o meu filho E acompanha. conseguiu uma bolsa, né? Tá fazendo faculdade. A mãe leu um livro. E aí a gente conseguiu essa bolsa, né? Com fé no Padre Helso. Propriamente, ele já teve a sua primeira manifestação de êxtases, ou então chamado dos estigmas invisíveis, não visíveis, invisíveis, quando ele esteve no Colégio Anchieta no dia 7 de setembro de 1912. A partir daí já se começaram a manifestar esses fenômenos místicos. Na verdade, ele nunca procurou isso. Não era com ele. Porém, quando ele percebeu que era de fato manifestação da graça de Deus, então ele se submeteu humildemente e aceitou. Mas ele mantinha muito reservado. Ele inclusive desconfiava dessas manifestações em si mesmo, né? E por isso ele reservava praticamente quem sabia dos detalhes eram os diretores só, os superiores dele. Então o superior provincial estava ciente, portanto, disso. E esse padre, o padre Leopoldo Arntzen, que foi provincial durante muitos anos, e conhecia, portanto, o padre Reuss também na sua intimidade, então ele disse para ele, pediu para ele, olha, por favor, escrever a sua biografia. E ele, claro, sentia uma resistência, como que disse, eu agora expor a minha vida para os outros. Para ele foi uma grande humilhação. Mas, como era a ordem do superior, então ele não fez dificuldade. Ele entendeu que na verdade, ele era esse o objetivo dele, né? Ele estava colocado aqui para isso, para ser um canal de comunicação com Deus, né? E que isso só iria iniciar depois da morte dele. Isso ele também menciona, né, na sua autobiografia. A partir dessa sua autobiografia, continuou então a escrever o Diário Espiritual, que continuou até o fim da vida. Quando ele celebrou 50 anos de sacerdócio, no dia 30 de julho de 1943, ele não queria, simplesmente não queria, mas a pedido dos estudantes jesuítas, então, quando eles repetiram como mais padre, o senhor podia celebrar para nós, então ele foi humilde e aceitou. Como, bom, para satisfazer o pedido dos caros estudantes, dos alunos, eu aceito. Então, foi uma grande alegria para os estudantes. Mas para ele pessoalmente, ele nunca procurou qualquer honraria, qualquer homenagem. Isso para ele foi um sacrifício estar aí recebendo as homenagens e coisas dos companheiros. Mas, de fato, eles perceberam que tinha uma limitação, assim, de ficar levantado do chão alguns centímetros e tal, né? Eles perceberam os braços levantados e estar levantado do chão quando ele celebrava. E tinha este êxtase, não apenas naquela ocasião, mas os outros ajudantes, que no decorrer dos anos, após a morte, também então revelaram que viram que ele estava, durante a missa, tinha então esses momentos de êxtase. Levitava, sim. Toda essa comunidade leva para seus familiares, para os seus amigos, né? Da importância que esse padre tinha de próximo com Deus, né? Quase como um intercessor. E isso faz com que imediatamente no primeiro mês de aniversário de morte já se tenham muitas pessoas do povo que vêm até esse lugar, que era simplesmente um cemitério da Companhia de Jesus, vêm aqui fazer uma visita, trazer flores, acender velas, fazer pedidos, agradecer alguma coisa, né? E são rituais que a gente aprende desde criança. Então, isso são rituais que começam a surgir nesse período, né, logo após a morte dele, e que se estabelecem até hoje, seja de forma mais intensiva na Sexta-feira Santa ou na Romaria, né, que acontece já
há 10 anos, né? Olha, a primeira romaria foi uma novidade, né? Foi uma coisa espontânea daquela gente, daquelas pessoas que não houve essa grande divulgação como tem agora, né? Porque isso com o tempo se divulgou, né? Cada ano foi aumentando. E aquela primeira foi, porque também foi um dia frio, choveu, né? E as pessoas não têm assim aquela vontade, né? Mas mesmo assim foi considerado cerca de 1.000 pessoas que participaram nessa primeira, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a peregrinação que as pessoas fazem hoje até o túmulo dele, né? Se colocar em oração numa peregrinação é voltar a um momento que o Padre Royce também viveu, né, e que deixou bem marcado assim para as pessoas da época e que foi propagando depois da sua morte como uma das formas de devoção, né? Vir ao túmulo a pé era uma forma de reviver aquilo que ele também revivia, de se colocar próximo a Deus, né, como ele também fazia. Ele é conhecido por tudo que é lado. Tem rua Padre Royce, tem isso Padre Royce, tem boteco, tem de tudo, né? Quer dizer, ele é uma personalidade que depois da morte é que ele se tornou realmente um santo popular, né? Porque meu pai era devoto, a gente aprendeu a ser com ele, né? Eu, pelo menos, sempre quis ser. E acompanhei sempre, fui passando, sempre acompanho. Sempre que eu tenho alguma coisa, eu peço ele me ajudar. Ele some. Ele é muito bom. Em 2007 eu tive um problema grave nos joelhos e 6 ortopedistas diziam que eu tinha que operar, sem garantir que eu ia ficar bom. E por intercessão do Padre Royce fiquei inteiramente bom, nunca mais senti nada nos joelhos. 4º ano que eu venho na Romaria, e eu venho por um motivo bem especial, a fé que nos traz, que nos move, e do meu vovô, que eu até me emociono, porque é uma das assim que eu fico pensando, né? Quando eu entrava no carro eu tinha um imã grudado no Fuca. Então, ó, muito tempo, ele já faleceu, uma das lembranças que me ajuda a lembrar dele, né? Que o povo precisa de um amparo, onde se segurar. Porque a racionalidade científica e a racionalidade teológica, ela chega a um ponto em que ela dá com os burros na água. E eles vão lá buscar soluções para problemas que nenhum médico cura. Eles vão procurar soluções para resolver problemas de ordem interna da família. E é lá que eles se amparam, né? As flores e as velas são as coisas que mais demonstram assim a devoção das pessoas quando elas vêm aqui. Quando a graça é alcançada, elas trazem fotografias, né? Trazem lá o gesso que não precisou utilizar mais, né? Porque ficou curado, os pinos que foram tirados da cirurgia. Então, aqui no santuário se organizou, né, as salas de ex-votos, como são chamadas, como uma forma de demonstrar que realmente a devoção do povo, ela é concreta, né? Ela existe. Qualquer hora do dia você pode chegar aqui e verificar isso de forma concreta. Essa questão dos bancos, ela inicia porque as pessoas queriam de alguma forma agradecer as graças alcançadas. Primeiramente, eram as flores, as velas do túmulo. Depois disso, vem a própria ideia de se estabelecer aqui um lugar de oração. Esse bosquezinho que nós temos aqui, ele já existia desde a época do cemitério mesmo, então ele passa a ser um lugar também onde as pessoas ficavam, um momento de contemplação, e foram necessários os bancos, né? Então a oferta de um banco, ela era para atender uma necessidade do santuário, uma forma de concretizar a graça alcançada, né, e a oferenda, e com isso também estabelecer a própria oferenda, né.
Padre Rois, claro, tem um grande significado para o povo, não apenas aqui de São Leopoldo, mas boa parte do sul do Brasil e do Brasil, né? Inclusive também fora, né? E creio que, como assim, a peregrinação é constante, não apenas em grande número, mas também no dia a dia, sempre se encontra pessoas que visitam o túmulo Padre Rois, vão lá para agradecer benefícios recebidos. O maior movimento, não sei se já perceberam, é Sexta-feira Santa. Esse movimento que é espontâneo. Caminhada vem aí das cidades da região de São Leopoldo, né? E vem a pé. Esse que é um sacrifício que as pessoas fazem espontaneamente, né? Isso que é mais... E últimos anos, sempre em torno de 40 mil, 50 mil. Eu acredito muito, né? Sempre a pé nós ia lá, eu, minha cunhada, minha sobrinha, a gente sempre ia na Sexta-feira Santa a pé até lá, né? E eu acredito, né? Não sei, né? Naquele ano eu não fui porque o mercado abriu domingo de manhã para vender, sexta de manhã para vender peixe, né? E aí então não deu para ir, né? Elas foram, né? Isso foi na Páscoa de 74, né? Aí domingo de noite eu fui lá para posar lá, né? E aí eu entrei para dentro, abri o mercado, olhei, em cima tinha um depósito de mercadoria, né? Subi a escada, olhei tudo, não vi nada, fui no banheiro, não vi nada, né? Lá nos fundos estava tudo. E aí quando eu entrei dentro tinha um quarto, tinha uma porta só de mola, né? Abrir e fechar. Aí a luz estava apagada e eu sempre deixava ela ligada, né? Aí eu fiz assim, aí quando eu olhei eu vi o fio cortado, aí eu olhei para o lado eu vi os sapatos brilhando dele, aí ele já veio com armas apontadas para mim, né? Aí quando ele fez assim eu saí fora e o primeiro tiro bateu na parede do lado, né? Aí eu veio no peito dele, na camisa assim, e aí ele caiu joelhado, né? Ele estava de luva, ele não tinha muita... E eu era forte, né? Aí escapou o revólver, quando eu senti, estava aqui na cabeça, né? Já havia fama de santidade em torno do Padre Rois, já de muitos anos já se falava que era um homem santo. E em 1953 foi então aberto o processo de beatificação. Então veio a própria licença de Roma e pedido para que se abrisse este processo, que foi instaurado em Porto Alegre, uma vez que São Leopoldo pertencia, na época, à paróquia de Porto Alegre. E na conclusão, então, o vice-postulador da causa era o padre Kuno Roden, Paulo Kuno Roden. Ele não quis ir a Roma para levar o processo. Aí ele pediu para mim para eu levar esse processo a Roma. E então levei o processo a Roma e entreguei no Vaticano. E então tudo isso também foi, como que diz, e foi dado parecer favorável a esses escritos, que fazem parte também deste processo de beatificação. O primeiro tiro bateu na parede do lado, né? Quando eu senti, estava aqui na cabeça, né? Aí eu só fiz para baixo assim, aí bateu assim aqui até. Eu tinha o santinho do Padre Rois no bolso, né? Aí furou bem na cabeça dele assim, né? A camisa. Aí eu fui pro lado assim, né? E queria engatilhar, mas não tinha força em ver. Eu podia só puxar o gatilho que detonava, né? Mas eu não usava arma, não conhecia. Aí ele largou a arma, né? E daí ele me deu um chute assim, eu caí pro lado assim, né? Com a arma. Aí ele saiu correndo pros fundos, né? Aí eu comecei já a saiu muito sangue, fazer força, né? Aí eu saí para fora, na frente tinha um caminhão, né?
que vendia, entregava móveis da Mesbla, né? Nem existe mais hoje, né? E aí ele pediu para ele me levar no hospital, né? Então foram chamadas dezenas e dezenas de testemunhas para então falarem sobre aquilo que conheciam do Padre Royce, tanto a favor como contra. Então está tudo registrado. E o Papa Francisco, ele também, quando eu me encontrei primeira vez com ele, aliás, foi na despedida, quando eu me despedi dele de Roma em 2014, fui me despedir dele, fui na missa dele e na final eu disse para ele, eu volto ao Brasil e vou continuar a trabalhar na causa Royce. Então ele disse, eu estive no túmulo. Eu estive lá no túmulo, rezei lá no túmulo do Padre Royce, eu conheço essa história do Padre Royce. E como o Padre Inácio constatou agora lá em Roma, a causa Royce é uma das que tem maior devoção popular de quase 100 causas de santos que eles têm, que eles estão trabalhando lá. Ficou parado durante vários anos e só foi retomado no início do século XXI, quando se fez a transferência do processo para a Diocese de Novo Hamburgo, que foi. A Diocese foi criada em 1980. E em 2002, então, se fez esse processo de trazer todo esse material informativo, todo esse processo para a Diocese de Novo Hamburgo. O processo está aí sendo elevado, né? Então, para nós cabe fazer bem o que está sendo feito agora, que está sendo preparada a posição aí pelo Padre Inácio, e quando estiver feita essa posição, ele poderá ser declarado venerável. E para ser a beatificação, ele tem que ter um milagre. Nós já levamos, eu mandei mesmo, tratei disso, né, de vários milagres, mandei os documentos para Roma, mas não foram aceitos como milagres. Então, esse que é o caso que tem que ter um milagre comprovado. Aí veio um médico, traz soro e plasma, né? Que a pressão dele está muito baixa. Né? Aí eu fiquei uma noite inteira e uma manhã na UTI. Aí depois eu melhorei, né? Fiquei. E aí eu fui no terça-feira na delegacia para dar parte, né? E aí a polícia ficou lá com a camisa, eu tinha uma camisa de bolsinha assim, e tava o santinho do Padre Royce, né? É o dedo de Deus que está atrás disso, porque não se pode explicar todo esse movimento que tem aí em torno do Padre Royce sem ser um impulso de Deus, né? Porque não se explica de outra maneira, né? Porque alguém disse que se essa obra é de Deus, ela continua. Se ela não for obra de Deus, em pouco tempo ela termina. Que independente dele já ter sido reconhecido ou não pelo Vaticano como santo, as pessoas o consideram um santo. Eu rezo até hoje, né, para ele continuar ajudando as pessoas que precisam, né? Quer dizer, eu acho que ele salvou a minha vida, né? São Leopoldo, em 1913. Meu primeiro filho nasceu, né? Ele era vivo ainda, né? Dele, ver o lugar onde ele escrevia o seu diário. Foi em casa, o parto, né? Eles querem resolver os problemas diários deles, que são problemas humanos. O motivo principal, no fundo, é sempre a devoção ao Royce. A causa é Padre Royce, né? Então, eu acho que isso é um dado, é um fato, é Deus que chama através das pessoas a
né, a esse movimento, né. Dizer para as pessoas que devem de crer em religião, em Deus, em pessoas, né? E a Romaria, ela tem esse sentido, né? Ela tem esse sentido. E claro, ela abriga todo e qualquer cristão que queira fazer um agradecimento. E eu acho que isso é transportar para o mundo de hoje, né? O que ficou de um santo. Ele era um desses que estava disposto a tudo, até a dar a vida pela missão. Por isso mostra como essa devoção está dentro do coração do povo, né? E então as pessoas que afluem de diversas partes, num grande número, mostram gratidão para com o Padre Royce e ao mesmo tempo pedem a sua ajuda para poder protegê-los e ter a vida assim, uma vida digna como Deus mesmo quer. Tem que ser uma pessoa honesta, né? Tem que viver a vida que Jesus disse, né? Quem crê em mim não morrerá, né? E o Padre Royce foi assim, né? Dia 14, às 22 horas, Raul Denegre, gerente do SAMA São Leopoldo, chegou ao supermercado na Rua São Pedro para ali pernoitar como seguidamente faz. No interior do estabelecimento havia um homem magro, alto, cabeludo e mascarado, armado com um revólver Taurus 38. Houve luta entre ambos e o tiro pegou ou atingiu Raul Denegre no tórax. Mesmo assim, o gerente ainda reagiu. O assaltante perdeu a arma em um revólver Taurus 38 no supermercado. O gerente, socorrido por vizinhos, foi para o hospital. Sendo posto fora de perigo, o assaltante fugiu pelos fundos e a arma foi apreendida pelas autoridades policiais.